Muito boa noite a todos. É com satisfação que mais uma vez estamos de volta em um trabalho desenvolvido pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, a Abrace, onde nós estamos desenvolvendo lives, saraus, mesas redondas, sempre tratando de assuntos acadêmicos e de conhecimento geral, para demonstrar que o trabalho da academia é um trabalho que foge daquele simplesmente de entregar comendas e diplomas. Né? Nós estamos efetivamente ampliando a divulgação do conhecimento, fazendo com que informações das mais variadas cheguem ao maior número de pessoas possível e, com isso, possa vir a contribuir para diminuir aí os efeitos desta nossa situação pandêmica que acabou nos deixando isolados de tudo e de todos, né? Essa semana eu estou falando aqui de São Paulo, né? Cheguei hoje de manhã aqui do Rio de Janeiro, vim passar aqui a semana em São Paulo, mas semana que vem estou de volta ao Rio de Janeiro. E temos a presença aqui de várias pessoas ilustres, dentre elas o nosso presidente da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, o comendador Samir Shelala, a nossa diretora da Secretaria-Geral, Val Shelala, o nosso responsável pela comunicação social, Nicolas Aguiar, e eu que vos falo, que atualmente estou na presidência do Conselho de Honrarias e Méritos da Academia. E, como nosso convidado de hoje, nós temos o ilusionista Isao Imamura. Isao Imamura, seja muito bem-vindo. É uma grande alegria estar aqui com vocês, é uma grande honra também. Pode ter certeza que a recíproca é verdadeira, Isao. Mas daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Eu vou pedir, então, para que o nosso presidente faça as suas considerações iniciais dessa live e, na sequência, nós já retomaremos os nossos trabalhos. Comendador Samir. Boa noite a todos. Isao, você pode falar, meu amigo, nos conhecemos há muitos anos. A primeira vez que nos conhecemos pessoalmente foi na nossa sede social, Hotel Brasilton, onde tínhamos um espaço cultural e era a nossa sede social. Lá foi a primeira vez que tivemos o prazer de recebê-lo, e de lá para cá, nossa amizade só aumentou, e é um carinho muito grande tê-lo conosco. Quero te agradecer por participar dessa live, tá? Quero agradecer também ao Vladimir, como sempre, fazendo dessas lives realmente maravilhosas e muito gostosas de participar. E o Nicolas também, como a gente fala, que trabalha nos bastidores, não aparece, mas também está sempre à frente conosco dessas lives. Quero agradecer a presença de todos que estão participando também e desejar uma boa noite a todos nós. Obrigado, comendador Samir. Boa noite, Val. Boa noite, obrigada mais uma vez aqui juntos. Numa noite, com certeza, que será grandiosa para a academia. Bem-vindo, Isao, bem-vindo a todos que estão aqui na nossa sala, no nosso canal da academia, e uma ótima noite. Obrigada aí pelo carinho de todos e pela presença. Legal. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais do Isao Imamura. Né? Isao, chamar um ilusionista de mágico é ofensa? Não é ofensa, mas é que foi uma diferença que eu criei, uma curiosidade, né? Quem criou essa diferença aqui no Brasil fui eu pela primeira vez em 1993, e teve um grande motivo por isso. Foi que, naquela época, quando eu fui para Las Vegas e eu vi os espetáculos fantásticos, que eram os meus sonhos de realização, eu tive duas sensações. Uma delas era o encantamento. O quanto que o homem podia chegar, né, de construir um espetáculo daquele porte. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma frustração, porque como que eu ia realizar isso aqui no país? Né? Eu era um recém-formado em Direito e meus pais não eram pessoas de grandes posses,
Então, eu tinha poucos contatos, então como é que eu ia arrumar um patrocinador ou mesmo bancar um sonho? Era praticamente algo impossível. E foi nesse período que aquela coisa, a gente às vezes tem um sonho, mas a gente não quer largá-lo, né? Quando eu me formei em Direito, falei para o meu pai que eu queria fazer mágicas em vez de prestar concurso para juiz, né, que era o sonho do meu pai. E meu pai ficou durante uma semana, né, vindo falar às madrugadas comigo, quando eu chegava em casa, morava com ele ainda, preocupado com essa decisão minha. E eu falei, pai, eu vou tentar aquele que é meu sonho. Se não der certo, prometo que eu volto para a área jurídica. E foi o que aconteceu, né? Eu queria fazer com que aquele meu sonho acontecesse. E quando eu fui para Las Vegas e vi aquele espetáculo, voltei ao Brasil, e eu vi que aquele meu sonho era impossível. E provavelmente eu ia ter que seguir aquilo que meu pai queria que eu seguisse. Mas eu não desisti ainda. Eu queria trazer algo ainda comigo, um símbolo do ilusionismo. E um símbolo do ilusionismo clássico é a levitação. Então, o que eu fiz? Eu trouxe um equipamento que permitia uma pessoa ficar no ar, né? Aqui no ar, assim, durante uma apresentação. Tudo é truque, tá? No ilusionismo, tudo é truque, né? Só que, quando eu trouxe isso ao Brasil, eu não fazia ideia como que eu ia usar isso, porque não se faz um espetáculo de ilusionismo ou de mágica, que seja, usando apenas um número. Eu precisava ter uma série de números. E isso era algo impossível, porque um número apenas custava muito já. E quando eu trouxe a levitação para cá, a suspensão para cá, eu queria usá-la de qualquer forma. Então, uma das situações que eu tive foi, quando eu trouxe para cá, eu recebi um convite de um empresário daqui do Brasil, um empresário de eventos, e ele precisava de 3 mágicos. Ele já tinha contratado 2 mágicos convencionais, né? Igual eu também, era convencional na época, e ele falou, Issal, você quer ser um dos mágicos? Eu falei, claro que eu quero, né? Eu precisava trabalhar. E eu falei, qual que é o cachê? Né? Porque o cachê são os honorários do artista. E aí ele falou, o empresário falou, eu lembro bem, é um cachê igual para todo mundo, tá bom? É R$100, equivale mais ou menos a R$100 hoje o valor. Eu falei, olha, não é querendo, né, criticar, mas é que esse valor não paga as minhas despesas, porque o outro mágico, ele usa um baralho para fazer a mágica. Então, tudo bem que R$100 até cobre, né, o que ele vai apresentar, é um baralho só. Mas eu estou com equipamento de ilusionismo, que é uma levitação, preciso de uma assistente de cena, eu preciso de um assistente masculino para me ajudar a carregar, eu preciso de um caminhão para transportar, efeitos especiais, eu preciso ensaiar com as pessoas, figurino das pessoas. Então, R$100 não cobre nem uma parte do custo. E aí o empresário falou para mim, Issal, isso é um problema seu. Né? Se o outro usa menos equipamento e você tem que usar mais, o problema é seu, o cachê é o mesmo e você tem que se virar. Eu lembro que isso foi muito duro para mim, porque eu achava que, assim como nos Estados Unidos, né, nós tínhamos a mágica, mas o público sabia identificar bem o que era um mágico que fazia mágica com baralho e um mágico que fazia mágicas com estruturas maiores, ou seja, que eram valores diferentes para cada um. Eu fiquei frustrado com isso também, e fiquei muito chateado. Foi nesse momento, então, que quando eu estava quase parando com tudo, desistindo, eu falei, não, vou parar com isso, é loucura que eu estou tentando. Aconteceu uma situação, o programa Fantástico da Rede Globo ligou para mim. Eles iam fazer uma matéria com mágicos do Brasil. Eu fiquei até admirado, eu falei, uau, que legal isso, eu quero estar no meio. Só que depois, conversando com um jornalista, eu percebi que a matéria não era tão positiva assim. O que acontecia? Em 1993, o Brasil passava por uma das maiores crises da história, né, 2.000% de inflação, e eles iam fazer uma matéria, onde era sobre o Brasil na sua maior crise econômica. Somente mágicos para sobreviver neste país. Essa que era a teoria, né, o teor da matéria. E eu achei que era algo jocoso, uma gozação, e aí eles iam mostrar mágicos lá, naqueles bem, passando muitas vezes dificuldades, e aí eu pensei se era uma matéria boa para eu entrar ou não. Foi nesse momento, então, que eu pensei bem e eu falei, bom, isso pode ser algo negativo, mas também pode ser uma oportunidade. E foi nessa hora que eu pensei,
eu vou aproveitar essa oportunidade para me diferenciar e para falar que o quê? Que eu faço é diferente da mágica com baralho, é diferente da mágica que aparece a pomba, mas é alguma coisa maior. E eu ainda não tinha certeza o que era, mas uma palavra vinha na minha cabeça, que era ilusionista. Foi nesse momento que eu falei com a repórter Glória Maria, né, que era a repórter do Fantástico, e ela disse para mim, Sal, então você é um dos mágicos que vai apresentar? Eu falei, pode ser que sim, Glória, mas eu só vou falar uma coisa para você, eu não sou um mágico. Ela, como assim você não é mágico? Então o que você é? Eu falei, Glória, eu sou ilusionista. E ela falou, qual que é a diferença, Sal? Eu falei, a diferença é o seguinte, é que o mágico, ele faz mágicas com coisas pequenas, objetos pequenos. E o ilusionista, ele usa toda uma estrutura, ele precisa de uma equipe, de equipamentos, de um caminhão para transportar, figurinos, mas é por isso que em Las Vegas você vê ilusionismo. E aí eu, né, Glória, eu tenho uma sugestão para você. Em vez de eu levitar uma pessoa, uma assistente minha, você pode ser levitada. Quando eu falei isso para ela, ela gostou muito da ideia. Ela falou, é mesmo, Sal, você consegue me levitar? Eu falei, consigo, Glória. E aí ela falou, Fê, vou fazer a matéria para os Manaus, falando que você é o ilusionista, né, que representa o ilusionismo aqui no Brasil. Eu falei, tá ótimo, Glória, porque era exatamente isso que eu queria, diferenciar para o mercado. Só que quando eu desliguei o telefone, isso era uma terça-feira, a gravação ia ser na quinta-feira, lá no terraço, né, do edifício do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, o que aconteceu? Eu caí na realidade. Quando eu desliguei o telefone, depois de falar com a Glória, eu caí na realidade. Porque eu não tinha equipe, eu não tinha caminhão para transportar material, eu não tinha figurino das assistentes, eu não tinha os efeitos especiais, eu não tinha nada. Mas eu fechei uma ideia com ela que ela tinha gostado muito. Aí eu falei, Sal, não desiste. Eu falei, não desiste. Aí eu falei, eu não tinha equipe, mas eu lembrei que eu tinha uma vizinha que gostava de aparecer muito. E aí eu fui lá, bati na porta da vizinha, ela era modelo, aspirante a modelo, e ela queria aparecer em todo lugar possível. Eu falei para ela, tudo bem? Ela, tudo, o que você quer? Eu falei, é o seguinte, você quer aparecer no Fantástico? Quando eu falei isso, ela brilhou, né? Os olhos brilharam. Ela falou, claro, o que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, ensaiar muito comigo, um número de mágica que eu vou mostrar. Segundo, você não vai ter cachê. E terceiro, tem que levar um vestido preto. Aí ela olhou para mim e falou, fechado. Né? E ainda ela falou, eu posso levar uma amiga também que é modelo? Eu falei, maravilha. Eu já tinha 2 assistentes numa só entrevista. E foi assim que nós ensaiamos. Aí um amigo emprestou o carro para eu levar o equipamento, era um equipamento grande mesmo. Não tive tempo de ensaiar com a Glória Maria, ensaiei com a Glória lá no local, e levamos um efeito especial, que era uma máquina de fumaça, e fomos para lá. Fizemos a gravação, e a gravação, surpreendentemente, foi incrível. A imagem da gravação foi perfeita. Quem olhava para a gravação parecia que estava em Las Vegas, aquela fumaça lá no terraço do edifício do Conjunto Nacional à noite. Ficou lindo, né? A Avenida Paulista lá no fundo. Ficou muito linda a matéria. Resultado. A Glória Maria, então, fez umas matérias com os mágicos, e no final ela falou, e agora vocês vão ver a parte mais difícil da mágica, que é uma especialização, que é o ilusionismo. E o representante no Brasil é Isao Imamura. Então, neste dia, foi o primeiro dia que nós diferenciamos a mágica do ilusionismo. Algo que nem nos Estados Unidos ainda existia, né? Lá eles não aceitavam essa diferença, porque tudo era magic, tudo era mágica para eles. Mas, curiosamente, depois de 10 anos, Estados Unidos também reconheceram que a mágica e o ilusionismo são diferentes, onde o ilusionismo é uma especialização da arte da mágica. Resultado, aquele dia, aquela matéria foi tão impactante que na semana seguinte, jornais, revistas, as principais matérias dos jornais da revista do Brasil, eles fizeram uma matéria sobre ilusionismo. E aí nós saímos na capa, onde levitávamos uma pessoa. E assim foi que, pela primeira vez no Brasil, né, pela primeira vez no mundo, foi colocada a diferença entre mágica e ilusionismo. E essa foi a nossa bandeira nos próximos 20 anos de nossas vidas. Onde hoje eu posso definir
qual é a diferença? Se olharmos no dicionário, nós vemos que mágica e ilusionismo são sinônimos, mas quando eu coloco tecnicamente, eu falo que mágica é a arte da pessoa fazer sozinha a mágica, ela não depende de ninguém, ela depende apenas da habilidade dela, da técnica que ela usa e dos objetos de cena que ela utiliza. Agora, quando eu falo de ilusionismo, eu preciso de ter o quê? Uma equipe comprometida, eu preciso ter uma habilidade de liderança, uma habilidade de gestão de materiais, de administrar equipamentos, eu preciso de equipamentos, eu preciso de investir em materiais e ensaios, transportes, enfim, é toda uma estrutura. Então, eu digo que quando eu faço as palestras motivacionais nas organizações hoje, eu não faço analogia da mágica com a corporação, mas eu faço de um espetáculo de ilusionismo com a corporação, porque é a união de todos esses elementos e a gestão de uma forma adequada e o comprometimento de uma equipe é que faz com que o espetáculo aconteça. E é essa, então, a grande diferença da mágica para o ilusionismo, que depois de 10 anos, além dos Estados Unidos aceitarem, aqui no Brasil também, todo mundo hoje coloca no seu cartão mágico e ilusionista ou só mágico, porque realmente ficou muito claro que a diferença de uma arte para outra tem a ver com a estrutura que a pessoa tem que ter. Que legal, Issal. Essa parte eu não sabia. Então, quando você encontra a Glória Maria, você pede bênção para a madrinha, então. Pode deixar, com certeza. Com certeza. Aliás, faz tempo que eu não encontro com ela, faz tempo. Nós que legal. Encontramos com frequência. Isso é muito bacana, realmente. E à medida que você estava falando, eu estava me lembrando de um livro que eu li há algum tempo atrás. O título dele era Nos Bastidores da Disney. Né? E esse livro, nós, professores universitários, nós indicávamos para alunos do curso de administração. Né? Porque quando se fala em Disneylândia, todo mundo pensa que é apenas diversão, que é apenas alegria, né? E existe toda uma organização estrutural por detrás disso, fantástica. Né? E eles, obviamente, têm resultados maravilhosos, porque dentro de umas proporções que já fizeram levantamentos, normalmente a Disney é o local onde as pessoas costumam retornar por várias vezes seguidas, não é aquela única ida que satisfaz a pessoa, né? Então, quando você falava isso, eu estava exatamente me lembrando dessa leitura que eu fiz alguns anos atrás nesse sentido. Mas tudo bem, Issal. Legal, já conseguimos diferenciar o mágico do ilusionista, né? Eu também li alguma coisa há algum tempo atrás dizendo que o grande segredo do mágico ou do ilusionista é fazer com que os seus movimentos, principalmente das mãos, seja mais rápido do que o movimento do olho, né? O movimento do cérebro, né? Sim. Isso, como é que acontece isso? Exige muita técnica, muita prática? É um dom natural? Como é que surge isso? Bom, vamos lá. Excelente pergunta. E vamos começar, acho que, pelo processo que, como eu comecei na mágica, que tem muito a ver com isso. Eu comecei, por exemplo, na mágica porque eu era uma criança tímida, né? Então, eu imagino um garotinho tímido que eu não tinha crianças da minha idade para brincar, né? Eu sou um neto de imigrantes. Meus pais já nasceram aqui em São Paulo, mas meus avós vieram naquela época em que o Japão passava por uma crise econômica muito grande, então eles fizeram um acordo com o Brasil para que os imigrantes japoneses viessem para cá para trabalharem na lavoura. E meus avós, então, foi nesse contexto que nasceram meus pais, e se conheceram e foram para a cidade grande. Eu morava num lugar onde eu não tinha vizinhos da minha idade, meus primos não tinham a minha idade, e eu tinha um irmão que era muito mais velho. Resultado, eu passei praticamente a infância sozinho, até os 6 anos de idade. A minha grande alegria seria quando eu chegasse na época da escola, onde eu tinha expectativa de encontrar amiguinhos, de eu encontrar, né, pessoas para estudar comigo, para brincar. Só que foi uma decepção, porque quando eu pisei na escola, a primeira coisa que eu ouvi, né,
Imagina um garoto com traços orientais fortes, gordinho, tímido, né? E quando os garotos me viram, a primeira coisa que eu vi foi: ô japonês, vai para o Japão, japonês. E hoje você vê, né? Hoje você entende, o Brasil é um país com muitas raças diferentes aqui, então sempre vai haver alguma situação nesse sentido, mas naquela época eu imaginava que aquilo só estava acontecendo comigo, né? Uma criança de 6 anos, e eu comecei a me sentir inferior diante dessa situação. Eu me senti uma criança que, enquanto as outras crianças eram normais, eu era algo anormal, né? E eu fiquei, então, usando a desculpa de que eu era tímido para ficar no meu mundo. Eu fui me fechando cada vez mais. Aquilo que era engraçado para elas, que era zombaria para elas, para mim, era algo que era muito grave. E eu ficava fechado, e quando chegava uma criança perto de mim, eu fugia. Eu não sabia se ela queria zombar da minha cara ou se ela queria brincar comigo. O resultado foi que, quando eu completei 10 anos de idade, eu ainda permanecia nessa situação. Meus pais, preocupados com isso, eles tiveram uma ideia, né? Eles falaram: em vez de dar um carrinho de brinquedo ou um bonequinho, que tal se nós dessemos uma caixa de mágicas para ele? A caixa de mágica tem mágicas que qualquer pessoa pode fazer. Mágicas, por exemplo, como... Deixa eu ver se tem alguma mágica aqui que posso fazer. Essa aqui, por exemplo, né? Mágicas onde você tem, por exemplo, aqui 2 cordinhas. Dá para enxergar aqui 2 cordinhas, né? E você assopra e se transforma apenas numa só cordinha. Ou seja, qualquer criança sabe fazer. Como é que é isso aqui? Isso aqui é uma cordinha que você, quando você te desfia assim, aparentemente são 2 cordas, que parece que são 2 cordas que você tem. Mas na realidade não são 2 cordas, né? Ela é uma só que quando você puxa, ela aparentemente se torna uma, e é uma só, na verdade. E são mágicas fáceis assim que eu aprendia na caixa. E o que eu curioso foi nessa caixa que eu entendi também o quanto que era importante você fazer várias vezes e repetir, né? Porque normalmente os brinquedos você aperta um botão e a mágica, né? E os brinquedos já brincam. E lá na caixa de mágicas não. Até quando eu recebi a mágica eu brinquei com meu pai. Falei: pai, esse brinquedo aqui não é tão legal não, né? A gente precisa estudar muito para aprender. E ele falou: não, mas isso é importante para você, né? Aprende que você vai ver o que vai acontecer. E o curioso é que quando a gente aprendia a mágica, a gente queria mostrar para outra pessoa. E curiosamente, quando eu mostrava para outra pessoa, eu via algo que era diferente. Por exemplo, tinha uma tia que era muito brava, né? Uma tia japonesa, que ela, né? Ela era a mágica para ela dava um sorriso gigante. Eu me sentia o máximo, né? O meu tio também, ele não dava bola, mas quando eu mostrava a mágica, ele aplaudia. E foi nesse momento que eu percebi que a mágica era algo legal, que eu poderia mostrar para as pessoas, e mesmo morrendo de vergonha, mesmo eu, né, não sabendo fazer direito às vezes a mágica, as pessoas ficavam encantadas com elas. Então eu decidi que era isso que eu queria fazer, e eu até esquecia que era tímido depois disso. Então, o que eu aprendi? Que a mágica não é uma questão de talento, mas é uma questão de você se disponibilizar. Muitas vezes, a maioria das coisas, né? Não é uma questão de você já nascer com esse talento, mas é você ter a disponibilidade de desenvolver esse talento em você. Quantas vezes falaram para mim: ih, Sal, desiste, se você é mágico, você é tudo desajeitado, e realmente eu era desajeitado, né? Eu era, inclusive, na escola eu era chamado de louco. Por que acontecia? Eu ficava fazendo esses gestos, né, na mão, e aí a professora falava para as pessoas: ó, pessoal, a escola, ela, né, tem a função de educar e ensinar matérias escolares, mas algumas coisas os pais é que tem que cuidar e levar os filhos, né, às vezes para um tratamento maior. E a professora não falava quem que era, né, porque ela via que tinha, né, ela falava: olha, aqui na classe, por exemplo, de vocês, tem um amiguinho ou uma amiguinha de vocês que faz, né, fica fazendo gestos com as mãos, né, e fica pegando as coisas no ar, assim. E ela falou: são coisas que os pais devem tratar, né, dessa pessoa. Eu também curioso, a gente olhando um para a cara do coleguinha do outro, a gente não sabia quem era, porque a gente também não via isso, mas ela via porque ela estava lá na frente. E quando, depois de uma semana, eu me toquei, eu falei: cara, eu acho que ela está falando de mim,
E por quê? Porque naquela semana eu tinha aprendido exatamente essa mágica aqui, né, que era a mágica da tampinha da caneta, onde você colocava a tampinha da caneta na mão, e a tampinha, né, ela não desaparecia, mas quando você fazia esse movimento e assoprava, ela sumia, e depois aparecia de onde você quiser, né? Então era esse passo que eu estava treinando naquele dia, quando eu mostrei, né, quando a professora me viu fazendo gestos. E aí eu achei depois duas coisas. Eu falei, como que as pessoas julgam as outras? Naquela época eu fiquei, né, eu vi ofendido. Mas eu já estava numa situação que, né, eu já me senti ofendido mesmo, as pessoas já, né, japonês para cá, japonês para lá. E eu falei, quer saber de uma coisa? Para mim eu vou fazer o que é importante. Eu quero aprender a fazer a mágica e não importa mais nada. E aí foi quando eu comecei a me libertar um pouco dessa preocupação em relação ao que as pessoas achavam, o que as pessoas acreditavam. Mais para frente, depois, outras pessoas falavam para mim, Sal, não faça mágicas falando, porque você não fala direito, você se enrola na hora de falar, você é um cara tímido, você, né, não tem jeito, você é desajeitado, então faz mágicas, só aquelas mágicas que você não precisa abrir a boca. Outra também, né, outra situação que a pessoa vai construindo em você, vai falando para você coisas que não são verdades, não, ou talvez fossem verdades naquela época, mas que devem ser superadas e podem ser superadas. E quando eu comecei a desenvolver toda essa parte da mágica, eu entendi, então, que estava na hora de eu pegar uma técnica mais firme. E foi quando o meu mentor me ensinou essa mágica aqui, que é o quê? Ele falou, Sal, você até agora faz mágicas com apetrechos de plástico que qualquer criança faz. Se você fizesse a mágica com uma carta como essa, você coloca a carta aqui na mão, tá? E faz isso. E a carta aparece na orelha. Olhei aquilo e falei, uau, como que você faz isso, cara? Né? Eu falei, não vou fazer jamais essa mágica. Esquece, sou uma criança, tenho 10 anos, não vou fazer nunca. E esse mentor, curiosamente, era um mágico, que ia parar com a mágica, porque não dava para sustentar a família com a mágica, né, naquela época. Ele falou assim para mim, Sal, eu vou te ensinar uma coisa. Todas as vezes que você não sabe alguma coisa, se você decidir abrir o seu coração para aprender, eu garanto que você passará a saber como se fosse um passe de mágicas. Às vezes vai demorar um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas que você será transformado, com certeza será. Nesse dia, nunca mais eu falei que aquilo era difícil para eu aprender. Tudo que eu decidia era que se eu queria aprender aquilo ou não. Então, aprendi a carta. E a carta funciona assim. Quem quiser fazer, é só pegar um cartão, coloca aqui entre, né, o dedo médio e o dedo, em cima do dedo médio, entre os dedos, né, indicador e o dedo anular, e aí você coloca aqui assim, tá bom? Coloca a carta assim. Aí o que você faz? Você coloca a mão aqui na frente. Para quê? Para você esconder esse movimento aqui. Você vai fazer exatamente esse movimento. Você vai jogar a carta para trás, né? Só que como a plateia não vê, num determinado momento parece que ela está com a mão vazia, porque ela vê a palma da mão vazia, mas a carta está presa aqui atrás. Então o que você faz? Coloca a mão aqui, joga a carta para trás, puxa a mão para o lado. É o que chamamos de misdirection. Quando a pessoa olha para a sua mão esquerda, né, tentando perceber se a carta está escondida lá, você vira a mão e ela não está mais lá. E aí o que você faz? Você vem aqui atrás, fecha a mão novamente e a carta aparece na sua mão. Tá bem? Então, né, hoje eu vejo que o quanto que a mágica me ensinou, porque foi graças a isso que eu tive algumas lições. Lições como essa, por exemplo. O que eu posso aprender com essa simples mágica? Posso aprender que é o seguinte. Primeiro, não é uma questão de, muitas vezes, de dom, mas é uma questão de decisões. A vida é uma questão, muitas vezes, não de dom, mas de decisões. Se eu quero fazer a carta sumir, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Qual que é a minha zona de conforto? É ficar com a carta parada aqui na mão. Ou fazer isso é sair da zona de conforto. É eu ter que virar a mão para a carta ficar aqui. E outra coisa, se eu deixar a carta escapar, as pessoas perceberão a carta. Então, eu tenho que manter os dedos unidos, mas mostrar a palma da mão. Isso é sair da zona de conforto. No entanto, o que eu tenho que fazer também? Eu tenho que, muitas vezes,
criar misdirections para as pessoas, para isso funcionar. Então, seja o quê? Muitas vezes eu tenho que mostrar alguma aparência para a pessoa não perceber aquele esforço que eu estou fazendo, né? Aqui. Então, eu faço isso, eu jogo a carta para trás e as pessoas pensam que simplesmente a carta está nessa mão. E aí eu viro. E aí, mais uma vez, eu tenho que sair da zona de conforto para eu mostrar, para encantar a plateia. Então, eu tenho que jogar aqui atrás, e aí eu fecho a mão novamente para que a carta apareça. Em outras palavras, é como se a carta representasse os valores que nós temos dentro de nós. Eu coloco esses valores estão em nossas mãos. Se eu quero encantar o próximo, se eu quero fazer a diferença na vida do próximo, ou ser lúcido, o que eu tenho que fazer? É fazer com que eles sejam surpreendidos. E nesse momento, o que eu faço? Eu escondo a carta aqui, eu abro, eu saio da minha zona de conforto. Aqui eu viro de novo. Oi? Issal, desculpe interrompê-lo, eu acho que a sua câmera travou. Está travando? Nós estamos te ouvindo bem, mas a imagem não está vindo por completo. É mesmo? Dá só uma verificadinha no seu aparelho, por gentileza. Tá. Ainda está travado ainda? Ainda está travado. Eu vou bloquear aqui, vamos ver, travar aqui, e agora voltar. Como é que está agora? Voltou ou não? Voltou. Então, tá legal. Bom. Então, vamos lá. Está aqui, então. Mais uma vez, a carta está aqui. A carta representa os nossos valores. Ou seja, para eu sair da zona de conforto, eu não preciso abrir mão dos meus valores. Quando eu faço isso, os meus valores se mantêm aqui. Muitas vezes eles ficam escondidos, mas eles se mantêm aqui. Então, é isso que eu faço. Puxo para cá, mostro para cá, e a carta aparece aqui. Então, o que eu quero mostrar é que, na mágica, é exatamente aquilo que acontece em nossas vidas. Ou seja, é você preservar os seus valores, fazer a diferença na vida das outras pessoas, ou seja, e para isso você tem que sair da sua zona de conforto, e no final, você provocar um encantamento aos olhos da outra pessoa. E quando você faz isso acontecer, você começa a perceber o quanto que muitas coisas que você vai fazer de magia, né? Magia para mim pode ser bênçãos, milagres, transformações, mágicas. Tudo isso são sinônimos. Tudo isso depende do que muitas vezes, de decisões que você toma para fazer a diferença na vida do próximo. Eu não tinha nenhuma noção disso. Na época eu só aprendi a mágica simplesmente para fazer a mágica. Tanto que depois que, 7 anos depois, eu não sabia o que ia acontecer. Ia acontecer uma situação. Um empresário do Japão ligou para minha casa, convidando-me, sabendo que eu estava me preparando para um ato que eu estava criando. Ele convidou para eu ir para o Japão para representar o Brasil na última Olimpíada de Mágicas da história. E lá eu fui para o Japão fazer exatamente isso. Antes eu tinha uma tristeza grande de ir para lá, porque meu pai não tinha condições de me mandar para lá. E o que aconteceu então? O que ele fez? O organizador disse que todas as despesas iriam ser pagas e eu não precisava me preocupar com isso. Cheguei lá no Japão, fiz a apresentação e lá trouxe o prêmio especial para o Brasil. Os jurados internacionais deram para o Brasil o prêmio de originalidade e de estilo diferente. E foi muito legal, porque foi a primeira vez que a bandeira do Brasil estava hasteada ao lado de bandeiras como da França, dos Estados Unidos, no mundo da mágica. E isso foi algo muito para mim, emocionante naquele momento. Quando eu voltei ao Brasil, mesmo saindo em todos os jornais, né, essa parte da mágica, que ganhamos o prêmio especial para o Brasil, a realidade era outra. E aí eu voltei para fazer a faculdade de Direito, que era o sonho dos meus pais, e, curiosamente, eu estudei na turma porque o que acontece? Foi lá na faculdade que eu entendi o que era paixão pelo direito. Que se você quer fazer alguma coisa, né, não importa aí quais são as suas escolhas, mas se você quer fazer uma coisa bem feita e você quer chegar a algum lugar numa carreira sua, você tem que ser apaixonado por isso. E quando eu fui lá para a Faculdade de Direito, que era na Universidade de São Paulo,
eu estudei, coincidentemente, na turma do Dias Toffoli e na turma do Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre de Moraes tinha cabelo na época ainda, e eram caras que... Esses caras eram caras que eram apaixonados pelo direito. Né? Eu não era, eu estava lá porque meu pai tinha me influenciado, mas eu não gostava muito do direito. Minha paixão eram os palcos, trazer os espetáculos grandiosos de ilusionismo ao Brasil. Mas foi curioso, porque foi lá que eu entendi, né? E hoje, com muitos colegas, muitos amigos, inclusive, também, que são expoentes no mundo do direito, o quanto que, né, eles eram apaixonados, e o quanto que minha paixão era outra. E assim, então, mágica, né? Você precisa de ter dom. Acho que o maior dom que você tem que ter na mágica, realmente, é você estar predisposto a ensaiar muito, a treinar muito. Como tudo na vida. Legal. Então, Estal, vamos só traçar aqui uma linha do tempo. Né? Você começou a ter contato, então, com a mágica aos 6 anos de idade. E começou a tomar a percepção de alguma coisa quando chegou aos 10. E em que idade você se sentiu que poderia ter um diferencial em uma atividade profissional nesse ramo da mágica do ilusionismo? Isso foi somente isso aconteceu logo depois do programa do Fantástico. Porque o meu grande desafio, Vladimir, era o quê? Me sustentar, né, através daquilo que era o meu sonho. Como é que eu ia fazer isso? Se eu não conseguisse achar um sustento para isso, era um sonho que eu deveria desistir, né? Não ia dar para continuar. Meu pai, eu lembro que ele falou muito bem, você vai ter família, como é que você vai fazer isso? E quando eu, né, fiz o programa do Fantástico, foi interessante, porque nós aparecemos bem, mas não ganhamos 1 centavo com isso. Mas o que aconteceu? Na semana seguinte da aparição nossa no Fantástico, ligou uma empresa que ia lançar um produto, e eles tinham feito de toda forma o lançamento de vários modelos anteriores deste produto aqui no Brasil. E eles eram sempre muito ousados, né? Então faziam de tudo, de diferente, para chamar a atenção dos jornalistas, dos consumidores, né? Inclusive dos vendedores da própria empresa. E eles nunca tinham feito nada com ilusionismo. Isso foi em 1993 mesmo. E eles ligaram para mim, me localizaram através do Fantástico e falaram: Sal, você tem um projeto, você lança produto? Aí eu, sempre disposto a fazer tudo aqui no Brasil, eu falei, lógico que fazemos, né? E aí ele falou, eu tenho um produto que eu queria lançar, eu falei, qual que é seu produto? E aí ele falou, meu produto é um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura que nós vamos lançar esse ano, o modelo 1993. E eu fiquei, assim, né? Eu falei, uau, tá bom. Aí eu fiquei pensando, o que você quer que eu faça com esse caminhão? Aí ele falou, eu queria que você desaparecesse com esse caminhão, né, durante o lançamento, o evento de lançamento deste novo modelo. Aí eu fiquei pensando, porque eu não gosto de mentir, e eu fiquei pensando, eu falei, desaparição, eu não fazia nem ideia como desaparecer no caminhão. Mas o que eu fazia de ideia era como aparecer, porque o que acontece? Lá em Las Vegas, eu tinha visto a aparição de um elefante naquele maior espetáculo de ilusionismo, né, do planeta que eu assisti lá em Las Vegas. O elefante aparecia do nada. Aí eu vi o elefante, o caminhão, o tamanho eram né, semelhantes. Eu falei, olha, eu não fazer a desaparição, né? Eu acho que melhor do que desaparição seria a aparição. Aliás, não é um lançamento do caminhão? Ele falou, sim, é um lançamento. Então tem muito mais lógica se você fizer uma aparição do caminhão, não uma desaparição. E ele adorou a ideia, né? O cliente chegou e falou, perfeito, Issal, é que eu pensava que o ilusionista só desaparecia com as coisas, não conseguia fazer aparecer. Falei, não, é possível aparecer. E aí, ele falou, então tá bom, cria um projeto para mim. Nós criamos um projeto, eu criei um projeto, né? Nossa, eu era sozinho, não tinha nem empresa ainda quando criei esse projeto. E lá eu coloquei o valor adequado de quanto deveria ser esse projeto para que pagássemos as despesas, né, tivéssemos o lucro necessário para a nossa sustentabilidade, e aí, então, coloquei o projeto na mão deles.
Depois de 15 dias, eles responderam, eu achei que não ia para frente esse projeto, mas eles responderam que aceitaram a proposta e que queriam assinar o contrato comigo. Eu lembro que quando eu assinei o contrato, eu levei para o meu... eu estava com o contrato na mão, morava com meus pais ainda, deixei o contrato em cima da mesa e fui tomar banho. Isso era à noite. Meu pai pegou o contrato, olhou, e aí quando eu saí do banho, eu vi que ele estava olhando o contrato, aí eu falei, pai, é o meu primeiro contrato como ilusionista aqui no Brasil, pai, né? Olha só, né, eles querem que eu faça aparecer um caminhão, né, de verdade. E meu pai, sério, ele aí olhou e falou, Issal, você viu a página da multa contratual? Eu falei, eu vi, pai. Aí ele falou, então deixa eu falar uma coisa para você, filho. Se acontecer alguma coisa errada, né, e o caminhão não aparecer, ou no meio do evento acontecer alguma coisa, um acidente, essa multa eu não vou poder te ajudar em nada. Porque nem que eu venda nossa casa, nem que eu venda o nosso carro, nem que eu dê o salário para lá, eu não vou conseguir atingir o valor da multa contratual. Eu falei, pai, isso é uma formalidade, né? Eu garanto para o senhor que isso não vai dar errado. E foi então que eu peguei o contrato na mão e nesse dia eu falei, isso aqui não pode dar errado de maneira nenhuma. Ou é a minha chance de conseguir, né, o meu sustento, a minha realização como ilusionista, ou vai ser o meu fracasso e minha desistência total. E nesse dia, então, a partir desse dia em diante, eu estudei cada detalhe. E aí que eu valorizo os erros, porque um ano antes eu tinha feito um projeto semelhante a esse, por uma outra empresa, e que não era um caminhão, mas era para um computador bem grande, tamanho de um armário de casal, né? Os computadores naquela época eram grandes, e era para aparecer um computador. E o computador apareceu, mas eu fracassei nos outros atos, e foi um fiasco no final a apresentação. Isso foi um ano antes. Eu lembro que eu tive até que devolver o dinheiro que eu tinha recebido da empresa, eu tive que devolver lá, porque a coisa não ficou boa mesmo. E um ano depois, eu tinha essa outra oportunidade. Mas aqueles erros que eu tive um ano antes me ensinaram a como eu deveria fazer agora, nesse momento. Eu coloquei no papel cada detalhe. Eu formei cada profissional. Cada profissional de ilusionismo foi formado por mim. O que aconteceu de errado foi que eu não tinha previsto a falta de fornecedores aqui no Brasil. Então, eu precisava construir uma estrutura gigante de 16 metros de largura por 6 metros de altura. Era gigante essa estrutura. Imagina uma estrutura dessa, é gigante. E não podia ser em madeira, porque ia ficar muito pesada. Então, tinha que ser em alumínio. E naquela época não tínhamos essas estruturas de alumínio já prontas, nada disso. Né? Era, no 1993, tudo era muito rudimentar aqui no país. Até que eu pedi ajuda para o meu primo, que é engenheiro civil, e ele falou, talvez eu tenha uma pessoa que possa te ajudar. É o meu amigo Abílio, ele falou. Então eu falei, tá bom, me leva lá. O que ele é? Ele é especializado em alumínio? Ele falou, ele mexe bastante com alumínio. Eu falei, tá bom, vamos lá então. Então vamos na oficina dele. Aí ele me levou na oficina do Abílio. Quando eu cheguei lá na oficina do Abílio, realmente estava escrito uma placa lá, né? Especialista em alumínio. Só que quando eu vi a loja dele, era uma lojinha pequena, um espaço pequeno, e aí eu vi o resto da placa que estava escrito box de alumínio, box de banheiro. Ou seja, era um fabricante de box de banheiro. Mas era o que eu tinha naquela época. Eu falei, mostrei o projeto para ele, Abílio, esse projeto aqui, gigante. Ele olhou, eu falei, olha, a verba que eu tenho para fazer isso é essa verba. Ele falou, pensou, estudou, ele falou, é possível fazer, Issal, é possível fazer. Aí fechamos o acordo, e eu falei, quantos dias? 20 dias para entregar. Era a véspera, 20 dias dava exatamente, o final da entrega era na véspera do dia da apresentação. Mas era o que eu tinha na mão. E aí o que aconteceu? Quando chegou na véspera, nós fizemos o teste da estrutura. E o caminhão, nós usamos, então, nesse tempo eu ensaiei a equipe, eu ensaiei as pessoas.
eu ensaiei todo mundo, produzi as trilhas sonoras, os efeitos especiais, eu fiz tudo. E quando chegou no dia da apresentação, o que aconteceu? O caminhão não apareceu. No dia do ensaio, o caminhão não apareceu. Aí eu perguntei, Abílio, o que aconteceu? Por que o caminhão não apareceu? Porque eu vou explicar como é que é o segredo do caminhão aparecer. Tem uma porta secreta no cenário que tem que abrir para o caminhão entrar. E depois a porta fecha novamente para que as pessoas não percebam de onde o caminhão entrou. Só que o que aconteceu? 16 metros de largura, era muito longa a distância. E o alumínio formava uma barriga, e isso impedia das portas se abrirem por trás e o caminhão entrar. O alumínio travava a porta. E é isso que aconteceu. Nesse momento eu fiquei desesperado, porque e agora? O caminhão não vai aparecer, o evento é daqui a um dia, o evento, e o caminhão não aparece. Aí eu fiquei desesperado, e aí o Abílio chegou para mim e falou, calma, Issal, calma, vamos dar um jeito. Eu falei, como vamos dar um jeito, Abílio? A gente teve 20 dias para colocar isso em ordem, e não previmos isso, e agora? E aí ele falou, calma, a gente vai achar uma solução. Foi nesse momento que eu percebi a importância de termos pessoas ao nosso lado que acreditam e buscam soluções, e não aquelas que choram muitas vezes conosco. E ele foi buscar a solução, e ele falou, me dê meia hora. Dei meia hora para ele, e depois de meia hora ele disse, achei a solução, vamos experimentar. Falei, tá bom. Então fizemos novamente o ensaio, né? Uma música tocando, uma música que nós mandamos confeccionar para o espetáculo, efeitos especiais, assistentes manejando lâmpadas iluminadas, e a porta era aberta, mostrando que a caixa estava completamente vazia. Ela fechava novamente, e quando ela abria novamente, o caminhão tinha que estar lá. E resultado, o caminhão estava lá dessa vez. Foi algo emocionante. Eu chorei, toda a equipe chorou, porque o caminhão realmente apareceu lá dessa vez. E aí eu perguntei, Abílio, como é que você conseguiu? Qual que foi a solução que você deu para o problema que a gente tinha do travamento das portas? E ele disse, deixa para lá. Eu falei, como deixa para lá, Abílio? Eu preciso saber, né? Ele falou assim, você quer saber mesmo? Eu falei, quero saber, Abílio, sou o diretor técnico do espetáculo, além de ser ilusionista. Ele falou, então tá bom, então vem comigo que eu vou te mostrar pelos bastidores. E o que ele fez? Ele me levou para o fundo e eu vi que ele estava carregando um cabo de vassoura na mão. E aí eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer? E era muito simples a solução. O que acontecia era que, quando o caminhão tinha que passar, e o alumínio formava aquela barriga, né, por ser de 16 metros de largura, simplesmente ele pegava o cabo de vassoura na mão, como ele não alcançava com a mão, ele tinha que ter um cabo de vassoura, então ele empurrava com o cabo de vassoura o alumínio que estava formando a barriga se erguia e as portas ficavam livres para se abrirem. E depois ele mantinha segurado, mantinha em segurança lá o alumínio lá em cima. Aí o caminhão passava, as portas se fechavam novamente e ele podia soltar com tranquilidade, porque as portas eram travadas, então. E eu vi isso, e eu não acreditei quando eu vi. E ele ficou muito feliz e falou, Issal, está aprovado, então, a minha técnica? Eu falei, e eu, muito já preocupado, falei, aprovado nada, Abílio. Vamos fazer 10 vezes em seguida. Se nas 10 vezes formos bem-sucedidos, então eu aprovo essa técnica. E, curiosamente, nós fizemos 10 vezes em seguida depois essa apresentação durante os ensaios. E as 10 vezes a técnica funcionou perfeitamente e eu validei essa técnica, então. No dia da apresentação, o espetáculo foi maravilhoso, o caminhão apareceu, era para a empresa Scania, e a plateia ao vivo aplaudiu em pé o espetáculo, e mais do que isso, depois desse espetáculo, outras empresas ficaram sabendo que nós fazíamos ilusionismo para lançamento de produtos. Então, as maiores marcas do mundo inteiro vieram nos procurar para contratar pelo menos um projeto criado por mim para realizar para o marketing da empresa, ou para motivar os seus funcionários, ou até mesmo para lançar o produto para o consumidor final. Enfim, foi então nos próximos 20 anos das nossas vidas que eu pude ver o que era viver de ilusionismo, ou seja, ser sustentado por esses projetos corporativos e, ao mesmo tempo, ser obrigado, então, a ser um empreendedor, porque nunca sonhei ser um empreendedor, né? Eu queria ser um artista que fizesse o espetáculo, mas eu fui obrigado a ser um empreendedor, porque para atender essas empresas eu tive que abrir uma empresa para atender elas.
E foi então que eu entendi que, naquele momento, eu tinha que ter a habilidade do ilusionista, do empreendedor, do criador dos efeitos, e, mais do que nunca, a importância de me relacionar com essas pessoas. Que legal, que maravilha. Lição de vida isso, viu, Escal? Lição de vida. Mas, Escal, voltando um pouquinho no tempo, você disse que algumas pessoas te aconselhavam a fazer mágicas sem falar nada, né? Exato, exato. Mas eu tenho percebido que muitos dos seus shows, você domina uma certa oratória, e essa oratória, ela faz parte do show. Ela é Exato. o que encaminha a grande finalização, né? Perfeito. Hoje, você aceitaria qualquer tipo de conselho nesse sentido? Pois é. Naquele mesmo tempo que eu recebi esse conselho, eu lembro que na semana seguinte eu tinha uma apresentação, que eu tinha a opção de fazer falado ou de fazer em silêncio, né, o espetáculo. E eu decidi, eu falei, não, eu não vou aceitar que eu tenho, né, essa dificuldade de falar. Né? Se eu quero chegar onde eu quero chegar, eu tenho que vencer isso. Então, naquele mesmo período, foram períodos assim de mais ou menos 10 anos de você lapidar, né, toda a forma de falar. Então, depois de 10 anos, eu realmente decidi que o show tinha que ser falado, que eu acho que o argumento falado é o que faz dar o grande diferencial em relação a gerar valor dentro de um espetáculo. E foi nesse momento que eu percebi que muitas vezes as pessoas vão pelo caminho mais curto, né, para te orientar. Elas falam, não faz isso não, que isso é mais fácil para você. Mas isso me lembra a história da borboleta. Às vezes a pessoa, com a boa intenção de ajudar a borboleta a sair do casulo, né, ela ajuda lá, quando o casulo já está na fase final, ela ajuda para a borboleta sair mais facilmente. Só que isso impede da borboleta exercitar a força da asa dela. E essa borboleta, que foi ajudada por um ser humano para que ela saísse com mais facilidade, infelizmente, jamais vai voar de uma forma perfeita, porque ela não teve a chance de exercitar sua asa para que ela pudesse voar perfeitamente. E eu vejo que muitas vezes as pessoas dão conselhos nesse sentido também, para facilitar nossas vidas, só que pelo contrário, quando elas fazem isso, elas não permitem que nós voemos mais alto. E foi por isso que, naquele momento, eu lutei, foram 10 anos de luta, porque muitas vezes eu realmente me enroscava, mas aí eu tive que fazer curso de oratória, curso de teatro, e a gente foi fazendo todo tipo de treinamento possível, e muitos espetáculos gratuitos, muitos espetáculos beneficentes, para que você pudesse exercitar cada vez mais essa área. E depois também, lógico, estudando com os grandes mestres, né, que já faziam, né, mestres em oratória, mestres em apresentação, que você acaba modelando e acaba, né, seguindo e vencendo toda a timidez. Mas você falou bem, e vou falar uma coisa para você, Vladimir. Foi graças a essa forma de usar de apresentação que eu tive uma visão muito forte. Porque olha o que aconteceu. Quando eu cheguei no auge da minha carreira, eu coloquei o auge da minha carreira num ponto em que eu fui convidado para ser o embaixador oficial de um filme chamado Truque de Mestre. Né? Truque de Mestre é um filme norte-americano, o título em inglês é Now You See Me, e foi um blockbuster, foi um filme de grande sucesso nos Estados Unidos, né? Na primeira semana de bilheteria, bateu todos os filmes lançados naquela mesma semana. É um filme sobre 4 ilusionistas, né? E os atores são atores famosíssimos, Morgan Freeman, Michael Caine, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo é o incrível Hulk dos Vingadores, atual do cinema. Enfim, eram artistas de primeira linha fazendo um filme sobre ilusionismo. E o Paris Filmes aqui no Brasil me convidou para eu ser o embaixador oficial desse filme, para que eles lançassem, né, com a chance, né, com o aval de um ilusionista que era o destaque aqui no país. Cada país escolheu um embaixador. No Brasil, o embaixador oficial fui eu. E nesse dia foi quando eu imaginei, né, que, puxa, que legal isso, né? Era um sonho você poder representar um filme norte-americano aqui no país. Nesse ponto eu já tinha apresentado
para 2 presidentes da República, eu já tinha colocado ilusionismo no carnaval pela primeira vez na história, a escola de samba foi a campeã, já tinha colocado ilusionismo no rodeio, já tinha colocado ilusionismo no futebol, já tinha colocado ilusionismo na cultura brasileira em geral. E eu tinha já me dado por satisfeito, ou seja, todos os sonhos que eu tinha quando criança, eu tinha realizado. Todos. E muito mais ainda, sonhos que eu nem imaginava aconteceram. Eu conheci todas as celebridades, fui em todos os programas de televisão durante 10 anos, durante 20 anos da minha carreira, os programas, né, de apresentadores que paravam de apresentar, depois voltavam de novo, novos apresentadores, apresentadores de novas gerações. Eu fui em todos os programas mais de uma vez, alguns fui mais de 5 vezes, e muitos deles sempre dando uma grande audiência. Então era uma grande alegria para mim aquilo. E também era um grande orgulho para mim. Mas o que aconteceu era que, embora eu estivesse com a fama, estivesse com reconhecimento, a empresa crescendo cada vez mais, eu tinha um vazio muito grande no coração. Um vazio que não era preenchido. Por mais que eu fizesse projetos novos, aquele vazio existia. Foi nesse momento que eu percebi que tudo que eu tinha feito até aquele período era para satisfazer os meus sonhos. E meus sonhos foram realizados de fato. Mas, ainda assim, não havia uma grande felicidade. Quando as câmeras paravam de me filmar diante na câmera de televisão, meu semblante fechava e meu coração não tinha paz. Eu não sabia o porquê que aquilo acontecia. E eu fui cada vez mais me preocupando com aquilo. E é engraçado que quando você está no começo de carreira, o que te motiva muitas vezes são os desafios. Os desafios. Então, eu lembro que eu fazia aparecer um carro, depois meu desafio era fazer aparecer um caminhão. Opa, agora eu quero fazer aparecer um caminhão. Aí eu fazia aparecer um caminhão, puxa, agora será que dá para fazer aparecer algo maior? Um helicóptero, aí fazia a aparição de um helicóptero. Aí, depois do helicóptero, um avião, vamos para um avião. Ou seja, você ia subindo degraus, aumentando os desafios, mas chega uma hora que esses desafios já não te tocam mais. O público também começa com 8 pessoas, a tua plateia, depois 800 pessoas, 8 mil pessoas, 80 mil pessoas, depois não faz diferença se tem na tua frente 1 milhão de pessoas ou mais, é tudo a mesma coisa. Então, não eram mais os desafios que me motivavam. E aquilo que eu falo, que sonhos sem propósito são meras ilusões. Né? Sonhos sem propósito são meras ilusões. E é isso que eu entendi, que eu não sabia o porquê eu fazia aquilo que eu fazia, qual que era o meu propósito. E foi nesse momento que eu pensei em desistir de tudo. Só que a loucura foi essa. Imagina um cara, né, todo vapor, que não tinha um sucessor dentro da empresa, que toda a administração estava baseada em cima das decisões dele, desistindo de tudo no momento em que a empresa estava a todo vapor. A empresa virou um buraco negro e começou a engolir tudo. E eu entendi que era como se eu tivesse construído uma casa linda sobre areia. E na primeira tempestade, tudo caía, tudo derrubava. E eu pensei em desistir nessa hora de tudo, parar com tudo, e aconteceu, então, 2 coisas que me iluminaram. Nesse momento foi quando eu casei e tive meu primeiro filho. Quando nasceu meu primeiro filho, a primeira luz que eu tive foi: eu nunca gostei de ensinar nada para ninguém. Eu nunca queria compartilhar nada com ninguém. Ser mestre, então, nem pensar. Meu irmão é mestre, meu irmão mais velho é grão-mestre na arte do Wing Chun, artes marciais. Ele é um cara que sempre gostou de ser mestre, ele sempre foi professor, mestre, e eu não. Eu nunca quis, eu queria ser um artista que curtia a vida, né, que ia realizar o seu sonho, construir a sua carreira. Mas, quando nasceu meu filho, eu comecei a perceber que tudo isso que eu estava buscando não me trouxe nada de conhecimento para agora supri-lo de conhecimento para que ele tivesse sabedoria e pudesse viver nesse mundo que está chegando. E foi então que eu percebi que eu estava enganado, que eu devia ter aprendido a ser um professor, um mestre, e deveria compartilhar as coisas. E quando eu tive essa luz, aconteceu uma outra situação. Um amigo meu, que era muito bem sucedido,
ele estava inaugurando uma nova clínica, e ele me convidou para conhecer essa clínica, né, nova. Eu fui lá, e era um lugar muito bonito, de fato, alto, né, um lugar, uma nova, ele construiu tudo novo. Aí os pais dele estavam lá, 2 velhinhos, né, muito felizes, orgulhosos pelo filho, e eu também, como é bom, né, quando você tem amigos, assim, irmãos, você consegue, né, viver a alegria deles, mesmo quando você está para baixo, quando você está numa dúvida cruel do que você vai fazer da tua vida. E lá, na hora de ir embora, eu dei um abraço nos pais dele, o pai dele, né, o senhorzinho, lembrava muito meu pai, o pai dele, eu abracei bem forte e me despedi. Voltei para casa. No dia seguinte, a esposa desse meu amigo me liga, e falando que o pai dele, naquela manhã mesmo, tinha subido na laje, né, para ver a finalização da construção do consultório, e ele perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de 6 metros. E a notícia que ela queria dar era que ele tinha falecido. Naquele momento eu percebi que, na noite anterior, eu tinha abraçado aquele senhor, tão forte, e no dia seguinte, eu jamais iria fazer isso novamente. Chegando lá no dia, né, na hora do velório, fui lá no velório, e a primeira pessoa que veio em minha direção foi a viúva, a senhora. Ela olhou para mim e disse: Issal, eu sei que você faz tantas coisas impossíveis acontecerem na televisão. Você pode fazer algo para trazer vida de volta para o meu marido? E caiu nos prantos. Naquele momento que ela falou aquilo para mim, eu percebi o quanto que ela estava totalmente desolada. Não sabia o que falar, não sabia o que fazer diante da perda, né, do marido, que ela conviveu durante tantos anos. E talvez ela tenha visto em mim a única esperança, nem que seja algo surreal, dela desabafar e querer, talvez, né, algo para que o marido dela voltasse à vida. Me senti completamente impotente naquele momento, porque aquilo me deu um nó na cabeça. Para mim, ilusionismo era apenas um sonho que tinha sido realizado. Apenas, muitas vezes perguntaram, por que você continua fazendo ilusionismo durante tantos anos, Issal? Porque é o meu modo de vida. É um bom modo de se ganhar a vida, né? Eu tenho muitas mordomias, eu tenho muitos confortos, e é uma boa forma de viver desse jeito. Para mim era só isso. Mas eu esqueci, eu fui egoísta de não perceber qual era a expectativa das pessoas ao meu redor. Para aquela senhora, por exemplo, que me via pela televisão, ela não me enxergava apenas como um cara que estava querendo ganhar vida, mas ela enxergava como um cara que fazia coisas impossíveis acontecerem. Assim como outra senhora também que me ligou pedindo para que eu ajudasse a vender a casa dela, porque ela precisava do dinheiro da casa, e eu falei para ela, mas eu não tenho dinheiro para comprar a sua casa, e não tenho interesse em comprar casa nenhuma. Ela falou, não, mas não quero nada disso de você. Eu quero que você use a sua mágica para ajudar a vender a minha casa, porque eu sei que você pode fazer isso por mim. Aí eu comecei a entender quanto que as pessoas começavam a criar uma certa imaginação, muito além daquilo que eu fazia. Ou seja, aquilo que eu representava era muito maior do que aquilo que eu imaginava. Eu chorei junto com a viúva, abracei-a, e naquele dia eu voltei para casa muito mal, porque eu perguntei para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer me mostrar que eu não estou enxergando? O que é que o Senhor quer me mostrar que eu não estou enxergando? E uma semana depois eu fui convidado por um grupo de amigos de uma igreja que iam fazer uma missão lá no Nordeste, numa cidade muito pobre do Nordeste, onde a população passava fome, uma população pequena, uma cidadezinha pequena, mas a população passava fome, não tinha água, não tinha médicos não iam lá com frequência. Então esses missionários foram 100 pessoas voluntários que se juntaram para levar 40 toneladas de alimentos, iam levar medicamentos, médicos que iam lá para tratar dos pacientes da população. Enfim, foram lá e eles me pediram, Issal, dá para você fazer um espetáculo para a gente? Aliás, a gente vai em 5 cidades, a gente queria que você fizesse 5 espetáculos. Né? Não temos verba para te pagar, mas a gente pode ajudar a construir lá o espetáculo, a estrutura. Eu falei, não se preocupe com isso, vai ser o maior prazer, a maior alegria. Né? Eu ia com minha esposa, com meu filho, vai ser uma alegria, vamos lá. E cheguei lá,
fizemos 5 apresentações de fato, né? Qual que era o plano? Juntar todo mundo na praça principal da cidade, e aí as pessoas estavam lá juntadas, fazia a apresentação, e eles me pediam para que eu desse palavras de esperança durante o espetáculo, para que as pessoas pudessem voltar para casa mais reconfortadas. E é o que eu fazia com o ilusionismo e com as palavras que eu usava. Resultado, durante 5 cidades nós fizemos isso. Na última cidade, antes de voltar para São Paulo, nós fizemos a mesma coisa. Era 1 hora de espetáculo, 3 horas recebendo as pessoas da plateia, né? As pessoas queriam tirar foto depois, queriam abraçar, queriam conversar, e 3 horas era a média que durava até a fila acabar, de conversar comigo, de abraçar e de tirar fotos. E nesse último dia aconteceu algo muito curioso, porque até então eu ainda não sabia se eu deveria continuar fazendo o que eu fazia ou se eu tinha algum outro plano para fazer. E nesse dia aconteceu uma situação em que minha equipe trouxe uma jovem que chorava demais, mas ela chorava muito. Eu lembro até agora da expressão dela, chorando, soluçando. E eu falei, o que aconteceu? Porque estava todo mundo na fila feliz, porque ia conversar comigo, ia tirar foto, era um momento de alegria. E aí eu perguntei, por que ela está chorando tanto? Aí a minha equipe disse, Issal, essa moça disse para nós que ela ia se suicidar esta noite. Ela estava num bar e estava indo para a casa dela cometer o suicídio. E ela teve que passar pela praça pública para chegar na casa. Mas quando ela viu aquela multidão na praça pública, ela decidiu parar para ver o que eles estavam vendo. E era a sua apresentação. E ela ficou até o final, incluindo o número das borboletas que você faz. E aí, ela teve alguma mudança e ela quer compartilhar com você isso. E aí eu falei, pois não, o que posso te ajudar? Ela chorando demais olhou para mim e falou, obrigada, Issal. Eu falei, por que obrigada? Ela falou, hoje eu ia fazer uma bobagem, ia tirar a minha vida. Eu estou até com vergonha disso agora. Mas, quando eu vi seu show, eu entendi que, pelas suas palavras, pela mágica das borboletas que se transformam, eu entendi que você disse para mim que nada é permanente na vida. Tudo se transforma. Então, até mesmo um dia ruim vai voltar a ser um dia bom. Estou passando por um momento ruim, mas agora eu creio que vai mudar isso. E eu desisti para sempre de tirar a minha vida. Eu não vou fazer mais isso. Eu quero viver as vitórias. Ela falou isso, me abraçou e choramos juntos durante um bom tempo. Naquele momento, eu entendi que Deus quis falar comigo. Talvez todos esses anos que eu treinei desde os 10 anos da minha idade, a mágica, talvez pudesse ser para encontrar com essa pessoa e mudar a vida dela. E outra coisa que eu entendi também, que eu não poderia ressuscitar o marido daquela viúva, naquele velório, através daquilo que eu fazia, através das mágicas teatrais. Mas, através das mágicas teatrais, eu entendi e testemunhei que eu poderia ressuscitar sonhos de pessoas que tinham desistido. Trazer pensamentos de vida onde só havia pensamento de morte. E a partir daquele momento, então, que eu estava muito naquela fase de desistir ou não, inclusive criando até uma situação de incerteza para minha família, eu chamei a minha família, minha esposa, meu filho, e falei, pessoal, eu não vou parar com a mágica. Hoje eu tomei a decisão que eu vou usar a mágica, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu aprendi durante 40 anos da minha vida, e aquilo que eu aperfeiçoei durante 26 anos com o nome de ilusionismo aqui no Brasil. Não é para jogar fora, mas eu vou usar cada técnica que eu aprendi para fazer diferença na vida do próximo, para levar esperança para a vida do próximo. Foi nesse momento que eu percebi o que é ser luz, o que é ser luz. É o que é iluminar a vida do próximo. E foi então que eu comecei também a enxergar que todos nós somos luzes e que essa é a nossa missão, que a nossa identidade é exatamente isso. Não é o que você faz, não é a sua atividade profissional, não é o que você tem na conta bancária, não é onde você está ou de onde você veio, mas a sua identidade é aquilo que ilumina as outras pessoas, para que elas encontrem as suas próprias identidades também e que possam iluminar. E, quando você é luz,
você não é colocado nunca debaixo de uma mesa. Você é sempre colocado no alto da casa, para que ela ilumine todo o ambiente. Então, hoje, o meu papel é fazer com que as pessoas não fiquem debaixo da mesa, não se escondam debaixo da mesa, mas que elas se ergam e fiquem num lugar bem visível, para que outras pessoas possam enxergá-las e entender que, uau, é lá que eu quero ir, é assim que eu quero chegar. Então, que quando eu coloquei esse tema, inclusive, para esse nosso encontro de hoje, foi por causa disso, porque eu me sinto muito honrado de estar cercado por pessoas tão especiais, pessoas de um intelecto tão especial, de uma sensibilidade artística, de uma sensibilidade humanista tão grande. E que nós possamos ser muita luz na vida de todo esse Brasil que está por aí. Porque desde criança eu ouço que o Brasil é um país que, né, ele vai para frente, eu lembro disso, né, sempre tinha essa música, mas desde criança também eu vejo o quanto de zombaria que, né, eu vivi e quanto de zombaria muitas vezes ainda se perdura, mas se zombaria desse certo, nós estaríamos hoje numa situação diferente. Eu vejo muitas charges, né, muitas ironias em relação às situações, mas isso nada tem mudado. Mas o que muda, talvez não, mas com certeza, seria a mentalidade. Então, que nós possamos ter mentalidades diferentes e que nós possamos colocar nas pessoas a importância de adquirirmos novas mentalidades, novas visões. Pois só assim é que esse país, que é muito rico naturalmente, vai se tornar uma potência para ser luz também para o resto do mundo. Muito bem. Issal, eu queria apenas pedir para você verificar novamente a sua câmera, que voltou a travar a sua imagem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Enquanto você tenta verificar a sua câmera, durante a sua fala aqui, eu tracei aqui um paralelo de duas passagens bastante interessantes, né? Uma delas, lembrando essa senhora que te pediu para que você vendesse a casa dela, né? E acabou confundindo aí o mágico com o corretor de imóveis. Exato. Eu me lembro de uma passagem que eu li algum tempo atrás, diz que um dono de um pequeno sítio, ele era amigo do grande poeta Olavo Bilac. E aí ele pediu para o Olavo Bilac, né, que ele estava querendo vender o sítio dele e que queria que o Olavo Bilac redigisse o anúncio para ele poder colocar no jornal. E aí o Olavo Bilac escreveu, pegou um papel lá e escreveu na hora: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, com extenso arvoredo, cortado por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Redigiu lá o anúncio, entregou para o amigo. Meses depois, Olavo Bilac voltou a encontrar com esse amigo e perguntou se ele conseguiu vender o sítio. E esse amigo disse para ele que depois que leu o anúncio, ele percebeu quão belo, quão maravilhoso era o sítio que ele tinha e desistiu de vendê-lo, porque ali era o paraíso. Né? Então, essa é uma passagem fantástica e a sua fala me remeteu a essa passagem aí de Olavo Bilac. E uma outra colocação que você fez também e que me trouxe algumas lembranças aí da minha infância, pré-adolescência, foi o livro de Saint-Exupéry, né, O Pequeno Príncipe, que diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? E, obviamente, as suas palavras e os seus gestos e as suas atitudes é responsável por cativar muita gente, inclusive essa jovem que você usou aí como uma referência de um ponto crucial na sua mudança da forma de agir. Então, era só isso que eu queria pontuar enquanto você acertava a sua câmera. Eu acho que agora voltou ao normal aí, voltou. Tá bem. Tá bom. E não, tá perfeito. Aquilo que hoje qual que é a minha, né, grande área hoje? É o desenvolvimento humano.
A mágica, sim, é uma referência, eu sou uma autoridade na área do ilusionismo, eu jamais vou perder esse status, mas a ideia é que o que é importante agora é usar, né, o ilusionismo de uma forma curiosa. Por exemplo, às vezes a gente tem um sonho, né, que a gente imagina que seja um sonho perfeitinho, assim, como essa bolinha perfeitinha, fofinha, né? E às vezes, como o sonho nem sempre vem do jeito que você imagina, é como se, por mais que ele esteja do seu lado, né, isso aconteceu comigo, eu não falava, eu não tenho sonho realizado nenhum. Mas então, às vezes chega um negócio desse jeito. Não algo perfeitinho como isso, mas algo desse jeito assim, né? Imperfeito, na tua frente, e você acaba não dando bola para aquilo e fica focado nisso aqui. Mas o que eu aprendi na minha vida é enxergar. Olhar para onde todos olham, mas enxergar aquilo que ninguém vê. Por quê? Aquilo que muitas vezes você enxerga é uma ilusão. E aquilo que você não enxerga é a realidade. Aquilo que muitas vezes não parece uma bênção, são bênçãos, mas em formas diferentes. E são exatamente essas bênçãos que fazem a grande diferença para nossas vidas. A partir desse momento que enxerguei, eu comecei a perceber que como é que eu poderia usar, então, cada técnica de ilusionismo que eu fazia para criar uma metáfora, para facilitar para outra pessoa a pensar. Ela não apenas refletir intelectualmente, mas como que ela poderia receber aquilo emocionalmente para que ela pudesse, muitas vezes, entender através do coração. E, nesse ponto, eu comecei a criar várias situações, como, por exemplo, essa aqui. E a falar assuntos, como, por exemplo, a parábola dos talentos, onde nós temos talentos, mãos vazias. Se tivéssemos que multiplicar nossos talentos. Eu imaginava que, às vezes, eu não tinha que multiplicar talentos, mas eu tinha que simplesmente guardar para que o talento não se perdesse. Mas eu entendi depois que mais importante do que apenas guardar o talento debaixo da terra, enterrar, é que você pegue o seu talento e multiplique-o da forma como você puder, da forma mais realista que puder. Então, uma nota de R$2 é como se eu conseguisse colocar um 0 a mais e ela se torna uma nota de R$20. Com essas mágicas, criando metáforas, inclusive ensinando mágicas para as pessoas, eu consigo fazer com que elas possam identificar que qual que é a mágica? A mágica, o efeito da mágica seria o quê? O resultado. Foi nesse momento que eu criei um método ISSAO, ISSAO, onde o primeiro passo para toda a transformação vem do imaginar. E de imaginar. É você primeiro colocar na sua mente aquilo que você sonha, aquilo que você imagina que aconteça. E isso tem que ser muito bem feito, muito bem trabalhado, com carinho. Depois vem a letra S, que é o primeiro S do ISSAO, que eu coloco de sabedoria. Depois que você imaginar, é importante que eu tenha a sabedoria de eu me conhecer, de saber quais são os meus limites, de saber quais limites eu tenho e quais limites eu já alcancei. Aí vem o segundo S, que é de superar. Sabendo os meus limites, não adianta apenas eu conhecer os meus limites, mas eu entender como superar, muitas vezes, algumas crenças limitantes, como eu posso superar algumas dificuldades, algumas coisas que eu coloquei no meu coração desde criança. E depois disso vem a letra A, que é o A de agir. Não adianta eu imaginar, ter a sabedoria, superar as dificuldades se eu não agir. Então, eu tenho que agir. Agir, então, é a forma de que eu materializo aquilo que eu imaginei. E, finalmente, tem o O, de olhar. Depois que a coisa foi materializada, então eu posso observar aquilo, contemplar, olhar aquilo para ver se aquilo que eu imaginei está
ajustado com aquilo que eu estou vendo. Isso me lembra muito uma passagem da Bíblia que fala quando Deus criou o mundo, né? Ele cria o mundo e tem a frase, e viu que era bom. Ou seja, através do invisível, ele criou o visível e viu que era bom. E é o que eu coloco de ISSAO. Começa com o imaginar, depois termina com o olhar, para que você consiga, então, perceber aquilo que foi construído. É isso. Então, esses são os pontos do ilusionismo que hoje é a minha vida, a minha paixão hoje é compartilhar tudo isso com as pessoas, seja um empreendedor, seja uma pessoa que tem um projeto qualquer, seja as organizações, muitas vezes passando por grandes mudanças, precisam fazer com que os funcionários adquiram mentalidades muitas vezes diferentes daquelas que eles estavam viciados. Então, são nesses momentos de grandes mudanças, principalmente troca de direção, ou uma fusão da empresa, ou alguma situação, uma mudança de logomarca, uma mudança que a empresa está passando, é que eles me convidam para eu justamente colocar exatamente essa possibilidade de mudanças, essas novas mentalidades. Por isso que eu falo que o ilusionismo hoje, o foco que eu uso é o ilusionismo estratégico. O que é ilusionismo estratégico? É um termo que eu criei para diferenciar do ilusionismo de diversão, de entretenimento, de cultura. É o ilusionismo estratégico. Estratégico por quê? É o ilusionismo utilizado para um determinado fim, diferente do fim que é de diversão. Ou seja, através do ilusionismo estratégico, eu consigo criar metáforas para que as pessoas possam, então, focar naquilo que tem que ser transformado em relação à mentalidade e ampliado em relação à visão. Elas poderem enxergar mais longe e enxergarem de uma forma, com uma mentalidade diferente. Eu poderia dizer, Issal, que essa sua nova técnica seria uma técnica de autoajuda não baseada estritamente nas palavras ou nos escritos, mas também em atitudes diversionistas? Perfeitamente. Eu acho que está bem definido do jeito que você falou. É isso mesmo. Ou seja, não apenas intelectualmente, mas como que você, através de atitude, você consegue, né, internalizar aquilo que você ouviu na teoria. É isso mesmo. Que legal, que legal. Issal, dizem que o mágico, o ilusionista, ele dificilmente ele faz as coisas de improviso, né? A não ser que ele tenha um pleno domínio. Mas eu me lembro de um show que você fez, uma apresentação, que você contava uma longa história, e ao longo dessa história você tinha nas mãos uma corda, e você ia cortando, e essa corda, por mais que você cortava, ela nunca diminuía de tamanho. Né? Você lembra desse quadro? Sim, né? sim. Eu gostaria que, óbvio, nós não vamos ter essa condição de você fazer essa apresentação com o show, né? Mas relembrasse ou apresentasse para os nossos espectadores, né? O que você busca com essa apresentação. Ok, não, eu vou ter, inclusive, eu tenho até aqui, ó, curiosamente, vou ver se eu consigo, se ela cabe aqui na tela, eu vou apresentar para vocês agora, né, para que vocês possam, então, apreciar, tá bom? Vamos lá. Quando eu era criança, diziam que muitas vezes a vida era como uma corda. Uma corda. Tá bom? Uma corda. Tinha o começo e até chegar no final da corda, eu tinha todo o tempo do mundo para brincar, procrastinar, fazer birra, fazer o que quisesse. Eu era criança. Conforme eu fui crescendo, iam me dizendo, Sal, a gente nasce, aproveita o meio ao máximo, porque quando a gente morrer não vai levar nada. E é assim que eu via que muitas pessoas viviam. Vivendo a vida, né, conquistando matérias, conquistando títulos, e ficavam, né, o tempo todo correndo. E eu também vivia muito bem.
dessa forma. Muito bem. Porque eu acreditava nisso. Acreditava que a vida era exatamente isso. Até que um dia, um nó surgiu na minha vida. Nó é algo ruim que abala qualquer pessoa. Até que esse nó não tivesse surgido, eu vivia muito bem, me achando muitas vezes o melhor e como as coisas aconteciam na minha vida, como se fosse um passe de mágicas. Sonhos que eu conquistava, me achava uma pessoa muito especial. Mas, quando surgiu o nó, inclusive eu ouvi um mentor dizendo para mim, Sal, há um novo caminho que você deve seguir agora. Mas eu era muito orgulhoso. E eu acreditava nos bens que eu tinha. Achava que tudo que eu tinha poderia resolver. A tesoura representa exatamente isso. Mas a tesoura não resolveu o meu problema. O nó permaneceu lá. E foi quando eu fiquei com as mãos vazias é que eu comecei a desatar cada pedaço desse nó. E enxergar que naquele momento minha vida estava em pedaços. Mas ao mesmo tempo também eu comecei a perceber algo que eu não percebia quando as coisas estavam dando certas. O quanto que muitas vezes eu me enxerguei como esse pedaço maior de corda. Eu me enxergava muitas vezes maior que os outros. Porque tudo dava certo na minha vida. E quando as coisas começaram a sair, não do jeito que eu esperava, chegou uma época que eu me achei o mais miserável, como esse pedaço menor de corda. O mais miserável de todos. E foi nesse dia que eu tive um encontro com o meu mentor que falou, Sal, nem maior, nem menor. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Quando eu coloquei essa verdade no meu coração, eu comecei a ter uma nova mentalidade, uma nova visão. Entendi então que durante muitos anos da minha vida, meus 40 anos da minha vida, eu tinha vivido de uma forma completamente egoísta, completamente equivocada. Onde eu achava que não era essa a verdade. Mas então tomei uma grande decisão. Abri meu coração e eu cheguei à conclusão que nunca era tarde para uma nova história de vida começar. E decidi começar a vida tudo de novo. Comecei a vida do zero. Como se começasse a linha da vida de uma forma totalmente renascida. Mas uma coisa eu não entendia. Então, por que um novo nó surgia? Mas foi nesse momento que eu aprendi que quantas vezes eu perdi meu tempo torcendo para que nós não aparecessem, quando na verdade nós fazem parte da vida. E que eu não estava aqui para torcer que nós não aparecêssemos, mas que eu estava aqui para adquirir, junto com meus irmãos, junto com meus confrades, sabedoria para lidar cada vez mais, com mais facilidade, o nó que surge na minha e na vida do próximo. Porque este é o ciclo da vida. A vida não tem um começo e um fim. Muitos já falaram para mim sobre eternidade. Eternidade é você viver um ciclo sem fim, onde aquilo que você sonha hoje, os seus valores e princípios que você defende hoje, vai ser defendido, não por você quando partir daqui, mas por gerações futuras,
que também valorizam aquilo que você valorizou quando estava em vida. Bom, mas viver sob a perspectiva da eternidade ou sobre a perspectiva do legado é uma decisão apenas minha. Este é o poder do livre-arbítrio. Eu posso viver todos os dias como se a vida fosse esse círculo interminável, ou simplesmente usar minhas próprias mãos e viver apenas a vida como se fosse um pedaço de corda. Tem um começo, um meio e o fim. A decisão está em nossas mãos. Que maravilha, que maravilha. Parabéns, Estal. Pode ter certeza que essas minhas palmas aqui são as palmas de muitos que estão te assistindo. Muito bem. Obrigado. Eu acho que esse seu quadro em especial, ele representa muito bem essa nova trajetória que você escolheu para vivenciar como um profissional da magia, como um profissional do ilusionismo. Né? Realmente utilizar a arte para levar além da mera diversão, mas também um grande aprendizado. Eu acho isso fantástico. Parabenizo. Obviamente, você deve receber muitos aplausos, muitas parabenizações, mas é importante sempre saber que em algum momento, em algum lugar, para alguma pessoa, você faz uma diferença. E você é esse cara. É a pessoa que faz a diferença. Muito obrigado, Issal. Obrigado por sua participação, por sua disposição em estar aqui com a gente hoje. Pode ter certeza que você trouxe aí lindos ensinamentos que vão ficar registrados nos anais da academia, na nossa historicidade, né, para que outras pessoas que porventura não puderam assistir a essa apresentação de hoje possam vir a tomar contato com essa sua nova direção da sua arte e aprender a enxergar a vida de uma forma melhor, um pouco mais iluminada. Muito obrigado, Issal. Eu vou passar a palavra agora para o nosso presidente para fazer suas considerações finais. Comendador Samir. Obrigado, Vladimir. Issal, querido, eu me lembro muito bem da primeira vez que nos encontramos, foi na década de 90, como eu falei no começo, no Hotel Brasilton, onde era a sede da nossa entidade, sede social da nossa entidade na época, onde nós tínhamos um espaço cultural, e lá era a nossa sede social. E nesse dia você fez uma apresentação, e acredito que a maioria das pessoas, como eu, sempre pensei que você apontasse quem fosse atuar com você durante a sua apresentação. Mas você pediu para eu escolher uma pessoa para fazer um número com você. E eu escolhi um amigo, que como todos estávamos de terno, era uma solenidade, ele sentou numa cadeira, você amarrou ele todo, levantou-se, uma lona, onde ele desapareceu por segundos, quando abaixou, você estava com o paletó dele na mão. Eu nunca mais me esqueci disso. E aquilo não podia você ter falado nada para ele, porque ele era meu amigo. Eu escolhi aquela pessoa. Né? Então, assim, eu já era apaixonada por mágicas e ilusionismo, e aquilo me encantou de uma tal maneira que eu não posso me esquecer. Eu acredito que tenha sido no meio da década de 90, isso. Né? Foi a primeira solenidade que você foi da academia. Depois tivemos várias na Casa Fazenda, que é também nossa sede, na biblioteca aqui em São Paulo, onde eu tenho até foto, onde você se tornou acadêmico. É um orgulho muito grande nós termos você na nossa academia. E, por último, nos encontramos há pouco tempo, um pouco antes da pandemia, na entrada do mercado.
né? É e verdade. batemos um papo gostoso, você estava com a família, foi muito gostoso. Quero revê-lo por muitas vezes ainda. Você é um amigo que eu guardo dentro do coração, tá? Com muito carinho. Tenho muito carinho e muito respeito por você. Tá? Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Estamos juntos sempre. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Uma grande alegria. Vladimir, mais uma vez, muito obrigado por sua condução. Eu não tenho outras palavras a não ser agradecer e elogiar o trabalho que você tem feito, engrandecendo a nossa academia. E sempre o Nicolas também, por detrás dos bastidores, fazendo para que tudo isso dê certo. Minha gratidão a todos vocês. E a todos que assistiram, muito obrigado. Uma boa noite para todos. Muito obrigado, presidente, comendador Samir Shelala. Realmente, tudo isso só é possível com o apoio da nossa presidência, da nossa diretoria, que nos permite efetivamente fazermos essas apresentações e permitir que o público em geral conheça um pouco mais os nossos acadêmicos, os nossos confrades, né? E demonstrar o quanto é ampla a área de atuação da Abrace, já que nós não nos prendemos apenas e tão somente à literatura, mas também a todas as ciências de uma forma geral, as artes e principalmente a história. Tá? Então, esse apoio dado pelo nosso presidente, pela nossa diretora-geral da Secretaria, é um apoio inestimável, porque sem isso, realmente não conseguiríamos desenvolver absolutamente nada. Né? Então, eu só tenho a agradecer também, e agradecer a oportunidade de me colocar aqui no papel de mediador, né? Onde eu acho que quem mais lucra com tudo isso sou eu, porque eu estou aprendendo muita coisa com muita gente. Né? E principalmente hoje, onde o ISAL nos permitiu transformar esta noite em uma noite de magia. Não aquela magia diversionista, mas a magia das palavras, a magia dos sentimentos, né? A magia de um propósito. ISAL, deixo com você a palavra para suas considerações finais. Tá bem. Bom, meus queridos, me sinto muito honrado de estar junto com vocês, e como é bom a gente estar com irmãos queridos, né? Porque é aquilo que eu aprendi, que a gente pode ter no coração a nossa semente de transformação, mas essa semente precisa de um terreno fértil para isso acontecer, um solo fértil. E o solo fértil acontece quando nós, como irmãos, estamos juntos, como estamos aqui agora, porque é nesse momento que nós estamos germinando aquela semente que está no coração de cada um. E as sementes, com certeza, vão frutificar e vão fazer grandes diferenças. Eu me sinto muito honrado de fazer parte de tudo isso junto com vocês. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe nossos planos, Deus abençoe nossa academia, que a gente consiga aí levar por gerações. Um beijo a todos. Boa noite a todos. Que maravilha. Tá muito bom? obrigado, Isal, pela participação, muito obrigado a todos. Eu quero apenas lembrar, eu não falei no começo, mas todos aqueles que assistiram essa live, que coloquem no chat o seu nome completo e o seu e-mail, que o nosso responsável pela comunicação social, aí, o Nicolas Aguiar, e depois ele vai encaminhar para cada um de vocês um certificado de participação, né, para deixar registrado esse momento mágico que nos foi proporcionado por Isao Imamura e o seu novo método, ISAL. Parabéns a todos, uma boa noite, estamos encerrando nossa gravação. Tá bom, obrigado.